porque não é polêmica barata. Isso é uma informação importante, apurada ontem, checada principalmente nesta sexta-feira, que é a seguinte: apesar do brilhante trabalho do Abel Ferreira, nos bastidores, alguns jogadores do Palmeiras estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos. Eu posso falar tranquilamente aqui em nome de alguns jogadores que certamente os repórteres vão fazer questionamentos desses atletas. Eu duvido que eles abram nesse momento, mas a informação é que faltou tato por parte do Abel Ferreira em muitas mudanças do time. Jogador que treina na quarta, na quinta e na sexta, cria expectativa que vai ser titular no final de semana e fica no banco de reservas e não há uma conversa. Casos do próprio Rony, que acabou fazendo gol ontem, porque o Rony, para muita gente, pelo menos que eu conversei dentro do Palmeiras e fora, que as pessoas conversam bastante, jogador que perdeu a posição. E depois, muito se falou que, perdeu posição por quê? Porque o Endrick tem que jogar, ok. Mas será que é uma questão de bater metas, de valores? Porque, querendo ou não, o jogador já vai embora. Não merecimento. E há essa questão. Então, para muita gente, não há meritocracia. Mas alguém imagina o Endrick reserva no time do Palmeiras? Isso não. Mas faltou conversa, por exemplo, com Rony, Luan, Veiga, Gabriel Menino, entre alguns outros jogadores. Me passaram hoje o Caio Paulista. Mas o Veiga joga sempre. Oi? O Veiga joga todas. Não, mas a questão, Renata, dos bastidores, é de mudanças na equipe. Por exemplo... Que prejudicam o futebol do Veiga, é isso? E outra coisa também, bem lembrado, eu falei com o Juvena fora nos bastidores, a situação do Breno Lopes, quando ele saiu, foi uma saída ruim. A maneira com que houve a transferência de Palmeiras para Fortaleza não ficou bacana. O clima no elenco, justamente pelo que o cara conquistou, da forma que ele se dedicava, isso aqui chegou até o elenco. Então, assim, o que me foi passado é que não é crítica ao trabalho do Abel, do que a gente vê de desempenho. De desempenho em campo, e sim da maneira com que muitas coisas são tratadas internamente com alguns jogadores que estão insatisfeitos, porque faltam realmente... essa conversa é isso. Ele virou a perna. Caio Paulista tem que mudar também. O Caio Paulista? Não, o Caio Paulista, por exemplo, que me foi passado, que é um jogador que quando foi contratado, você vai ganhar a expectativa de jogar do meio pra frente. Virou terceiro reserva. Virou terceiro, quarto opção do time do Palmeiras, por exemplo. E aí falta esse approach com o Abel Ferreira para poder entender. Mas é uma vontade de criar uma crise no Palmeiras, aqui. Mas é uma vontade de criar uma crise no Palmeiras. Não esquece, pai. Informação. Vou dar um exemplo aqui. Manda aqui, pai. Manda aqui que tá tudo bem. Pode mandar aqui que eu vou falar aqui que tá tudo bem. Manda aqui. Conversa com o Rony. Qual que é a justificativa pro Rony ter ido pro banco, por exemplo? Pelo amor de Deus, não houve uma conversa para explicar. Esse tipo de coisa incomoda. A expectativa é que o Endrick estava na seleção pré-olímpica. O Endrick estava fora do Palmeiras, jogando na seleção pré-olímpica. O Brasil é eliminado, não ganha competição, ele volta e naturalmente ele ganha o espaço. Então o Rony saiu. O que foi o artilheiro do Campeonato Paulista? O Lopes comendo a bola. E vontade de criar uma crise, hein? Gente, elenco agora, o elenco vai começar a girar. Ontem foi a primeira amostra mais contundente do Abel de que ele vai girar o elenco, porque ontem muitos jogadores que não vêm atuando com tanta frequência começaram o jogo. Mas eu gostaria de ver o Abel trabalhar com essa equipe na crise. Eu gostaria, porque na boa... Mas ele não deixa chegar na crise, ele tem plano. Eu queria ver o Abel na crise, Adoro ver os desesperos dos meus amiguinhos. Eu queria ver como é que ele ia fazer. Adoro ver o desespero dos meus amiguinhos. Gente, na verdade, o Abel, ele naturalmente, esse elenco vai fazendo aquela limpeza, não é? A gente lembra do Patrick de Paula, não é? Que era um jogador que, futuro. Não ficou com o Abel. O Daverson, nossa, importantíssimo, amado até hoje pelo que fez na Libertadores, mas está fora, não é? O Felipe Melo, o William Bigode, ele foi fazendo isso sempre. Mas deixa a janela do meio do ano. O Wesley tá no Inter, né? Depois vocês estão falando que não, que é mentira.